Todos aqueles que vier fazer a vontade de Deus, conforme está escrito na Sagrada Escritura, são chamados filhos de Deus. Nós temos na presença de 2 sacerdotes, e que o padre Romo faz o tipo da missa dele, e o outro, que veio de Portugal, mas tudo é direcionado em honra e respeito à Santíssima Trindade. Muitas vezes, quando eu ia numa missa, eu disse, alguma coisa está errada, na época de solteiro, porque ia numa missa, o canto era um que era lindo, depois se eu ia noutra, já era diferente. Eu digo, mas não tem que ser tudo igual? Não, tudo pode ser feito desde o momento que não fuja da regra que está escrita na Sagrada Escritura. Todas são válidas. Ontem, quando o padre celebrou a missa, senti saudade do tempo, que a missa era rezada em latim. E era assim, em muitos cantos. Mas depois, mais tarde, veio ser explicado a missa em português, para que o povo pudesse entender, porque nós não entendíamos. Mas ontem a missa do padre foi bem, né? A gente entendeu. Embora todos dois celebram a missa conforme Deus pede. Cada um tem um jeito. Como eu tenho o meu jeito, eles têm o deles. Eu não posso fazer o que eles fazem e eles não podem fazer o que eu faço. Uma explicação fora de série hoje. Vocês prestem atenção que essa mensagem é o poder máximo que está falando aqui. Ó. Nada sofrerão os filhos que vêm me adorando e honrando. 3 de junho de 2016. Tem uma palavra que eu escrevi pela primeira vez, eu acho, que no livro todo eu não tinha escrito isso. Até pensei, eu disse, eu não estou entendendo, porque a gente não tem capacidade de saber o valor da palavra. Conspiração vem de um que tudo faz para que seja ele o meu adversário, mostrando que tem poder, assim como fez Judas. Quis ele que, se me entregasse, poderia a maior parte ter ele como um líder. Assim vem este que lá está, sabendo que se viesse a fazer a vontade do povo, seria ele como foi Hitler, que matou milhões na face da terra, achando todos os seus seguidores que viria um dia a ser o homem mais importante da face da terra, se esquecendo de que eu sou o único Deus que pode fazer tudo o que quer. Por isso, meu filho Pedro II, os que vêm seguindo ele já acham que ele é o melhor, por dar todo o direito de um homem fazer o que bem entende. Mas esta demanda agora é o fim desta geração, porque jamais irei permitir que esse escândalo venha a envergonhar as criancinhas que vêm nascendo. Fiz o mundo tão perfeito para que todos aqueles que vêm dando a vida por meu Filho Jesus tenham vida eterna. E sendo assim, como tudo tem um limite, então pouca coisa resta para se cumprir todas as profecias. Então logo tudo isto vai acontecer. Senão meu santo nome pode ser esquecido, do jeito como vem sendo feita a celebração da Santa Missa. Esse que lá está vai querer procurar controlar toda a humanidade, e já está. Onde esse teu trabalho, meu filho, são bem poucos que vêm por este caminho. Mas com tudo isso eu vos agradeço, um por um, que vem confiando em mim, que sou o que sou, um Deus absoluto que rege toda a natureza. E ela, sem mim, seria a maior catástrofe,
Seria um planeta sem vida. Viventes não existiria mais. Como eu sou generoso com todos os filhos da luz. Então, só me resta é mandar que meus anjos façam como foi feito com Sodoma e Gomorra. Nada sofrerão os filhos que vêm me adorando e honrando. Tudo conforme foi escrito. A quem iria vir dizer, essas palavras não significam nada. Mas até hoje a Bíblia vem mostrando que eu sou, como este livro que mostra na capa meu santo rosto e minha assinatura. Então, ele é tão grande como a Bíblia, que foi inspirada pelo meu Santo Espírito, Deus e Papa Pedro II. Você vê que cada dia é um assunto totalmente diferente, né? É impressionante, viu? Eu escrevendo, eu fico comigo pensando, como é que Deus, eu acho que o ser humano não sabe bem o que é Deus. É uma força misteriosa, que o homem não devia mexer nem numa palha do que ele criou. Porque ele criou tudo. Não pediu nada em troca a não ser respeito e amor. E aonde é que está respeito e o amor? Não tem. É um com ciúme do outro, é um querendo ser mais do que o outro. Ninguém é mais do que ninguém, a não ser só Deus. E abaixo de Deus a Nossa Senhora. Então, nós estamos vivendo uma época que, se ele não vir, como diz ele aqui, será um planeta morto, que não terá mais vida. Você pode ver que os outros planetas, até agora, estão querendo descobrir se lá existe vida. E eles acham que tem, que os aparelhos deles acham que vai ter. Estão enganados. Se tivesse planeta como a Terra, será que Jesus ia vir a nascer aqui, não ia nascer em outro lugar? Se não foi aqui que eles ressuscitou Lázaro e outros tantos, não foi aqui que ele morreu e depois ressuscitou para ressuscitar nós? Não existe outro planeta a não ser o céu. Só o céu mesmo, que tem vida eterna. Então nós devemos pensar bem. Diz ele aqui, do jeito como vem sendo feita a celebração da Santa Missa, este que lá está vai querer procurar controlar toda a humanidade. Ele vai querer. Ele acha que é um Deus. Ele tem poder. Está aqui dizendo como Judas, né? Judas traiu Jesus, achava que depois ele tinha poder, os outros iam seguir ele. Hitler também, como diz aqui, achava que ele mandava no mundo. No fim, ninguém manda em nada, que aqui quem manda é Deus. Nós devemos fazer o nosso trabalho, cada um como você entende, mas sempre respeitando ele. Em primeiro lugar, respeito máximo. Se vocês que já me conhecem há tanto tempo, se eu não tivesse dito sim para ele, onde estaria eu, minha família? Onde estaria eu, vocês? Teria que vir antes da vinda de Jesus para preparar a vinda dele. Então, quando agora o padre, nós estava aqui, estava o padre Romo, e eu achava que não era digno de pegar no sacrário, abrir, eu não tinha na minha mente que eu era digno daquilo ali. Por quê? Porque para mim Deus é tudo. É tudo na minha vida. Eu sem Deus não sou nada. Muito menos esses que se acham servidor de Cristo. Esses então esqueça. Se não fizer como está escrito na Sagrada Escritura, esqueça. Que ele foi padre, foi bispo, foi cardeal, esqueça. Porque, em primeiro lugar, devia saber que esse poder máximo que domina tudo, a natureza, ele tem que ser muito respeitado. Muito, muito mesmo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se dizer uma só palavra, eu serei salvo. A gente deve pensar bem, gente. Não se brinca com nada com aquilo que está lá em cima. Que se brincar com
por um deles, você está botando a sua alma fora. Nós devemos pensar bem antes de dizer algumas palavras que ofendem. Um dia a gente recebendo a mensagem e o sol entrando na festa dali, uma parte que eu não me lembro como é que eu escrevi, e ele disse: meu filho, nunca ofenda o sol, uma má palavra. Por quê? Deve ser ele, natural, né? Não sei quantos milhões distante da Terra, ilumina a Terra toda, só o poder, só de Deus, só mesmo um céu que não consegue enxergar. A minha mãe contava uma história para nós, que ela sempre contava história bonitinha assim, porque naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, era pobre mesmo, né? Ela contava que um dia um padre, como ia lá no sítio, e o padre sempre ficava numa casa de uma pessoa. E o marido da mulher começou a sentir ciúme do padre. Achou que o padre estava interessado, a mulher e o padre não tinha nada a ver. Mas sabe que é o triste do ciúme, né? Então um dia ele pegou e disse: não, vou dar um jeito nisso. Aí convidou o padre: vamos lá na minha roça para dar uma benção lá na minha roça lá. E foi subindo o morro, quando chegou lá no grotão lá, ele disse: não, eu vim aqui para tirar a tua vida. Estás querendo me enganar, mas tu não me engana não. Padre, filho, eu não estou fazendo nada de errado. Nada de errado não, aqui é a última. Reze. E ele, ali a presença de Deus, que estava junto com o padre, nas orações deles, ele começou a rezar, porque esperando que ia morrer, o homem caiu duro. E outro também, que quis matar o seu próprio vizinho, carregou para o mato, e lá naquela hora ele disse: meu Deus, eu não fiz nada para você me matar. Não, hoje é o teu último dia. Aqui não tem testemunho para dar para ti, não. Aqui é eu só. Ele disse: não, mas um testemunho vai ter um dia. Porque você não pode me matar se eu não fiz nada. E naquela altura, ele matou a pessoa. Lá um belo dia, eles, deitados no colo da mulher, na porta, e ela lisando o cabelo dele, ele, quando olhou para o céu assim, o sol bateu na vista dele, disse: maldito! Disse a palavra feia assim, né? Naquele dia tu me seguisse lá para iluminar o homem que estava morrendo. Aí a mulher escutou: ah, foi tu que mataste ele, é? Ninguém sabia. Quer dizer, o sol que iluminava na hora ali o homem que estava morrendo, que foi o testemunho. Então são muitas historinhas bonitas, que a mãe sempre contava essas coisas assim para nós. E nós devemos respeitar a presença do Divino Espírito Santo, é o próprio sol que nos ilumina. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, em outros países no Brasil, eu abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.